Bem-vinda às nossas manhãs, minha amada. Te levanta aí. Vamos tomar café? Olha, hoje eu tô sem o meu cafezinho aqui porque eu não tô com o meu estômago muito bom, então eu tô só na água hoje, tá? Mas você que tá legal, tá com o estômago inteiro aí, depois do final de semana um pouco bagunçado, a gente exagera um pouquinho, né? Mas hoje eu estou aqui na água. E vamos começar nossas manhãs com devocional, oração e café. E aí, o tema dessa semana, gente, é um tema muito especial, que é coragem e correndo riscos. Olha, eu sou graduada em ter medo. Eu tenho medo de tomar uma decisão muito importante, uma decisão assim que vai mudar o caminho, uma jornada, o meu dia, né? Então eu sou muito medrosa nesse sentido. Então quando eu vejo assim alguma dificuldade, eu já tenho medo. Se eu vejo uma dificuldade mais ali na frente em relação a essa decisão que eu vou tomar, já fica mais difícil ainda de eu conseguir tomar realmente essa decisão. Então assim, o medo, ele sempre está muito presente na minha vida, né? Quando eu fui mãe, quando eu fui trabalhar de carteira assinada, depois tive que largar tudo e ficar só dentro de casa. Depois eu tive que empreender numa área que eu não conhecia, mas era algo que eu precisava para mim mesmo. Eu sofria de sobrepeso, era um vai e vem, não conseguia me controlar. Então eu precisava me manter, eu amava e amo doces, então isso sempre foi um problema para mim. E aí eu comecei a fazer as coisas para mim. E aí eu precisei também empreender nesse nicho. E gente, foi algo bem diferente, né? Foi algo bem difícil de eu tomar essa decisão, porque eu precisava de dinheiro, eu precisava ter conhecimento, eu precisava botar a mão na massa, o meu dia ia ter que mudar, eu ia ter que me especializar em várias, nessa área, né? Mais profundamente que eu não sabia, eu tinha que investir dinheiro nisso. Então assim, foi bem complicado, mas eu tive uma pessoa que me ajudou bastante, que foi o meu marido. Então, de repente, você está diante de uma situação muito difícil, de uma decisão que você precisa tomar e que você está pedindo orientação de Deus para isso. Então, esse tema, ele que vai agregar na sua vida, em nome de Jesus. Então, vamos lá? O tema da semana é coragem e correndo risco, porque, afinal de contas, para você correr risco, você tem que ter coragem. Você tem que sair da sua zona de conforto. E a nossa leitura bíblica é um pouco longa, que fica em Josué capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Mas eu vou ler só o 6, depois o 8 e o 9, tá bom? Que diz assim o 6, ó. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. 7. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medite nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa situação é um momento crítico, né, da história de Josué, porque Moisés acaba de falecer, né, está morto, e o povo, não tem nem um pouco de credibilidade em Josué. Eles não confiam que Josué tenha capacidade de liderar o povo até a terra prometida, Canaã. Então, acontece ali várias discussões, né, algumas brigas, né, com certeza algumas ofensas, descredibilidade no trabalho de Josué. E aí, como é que ele reage a tudo isso diante de uma grande obra que ele precisa fazer, né? De uma grande multidão que ele precisa liderar. Imagine isso, né? E ele já tem um exemplo forte, que é Moisés. Então, geralmente a gente se compara, né, ao outro. Então, mas Deus, ele vem e dá esse conforto no coração de Josué e diz assim, olha, seja forte e corajoso.
né? Só tome o cuidado, ele toma cuidado assim, olha, só preste atenção em todas as ordenanças que dei a Moisés e que você obedeça. Olha, medita nessa lei dia e noite. Se você fizer tudo o que está escrito neste livro, com certeza você vai se dar bem em tudo que você fizer. Seja forte e corajoso, eu vou estar com você por onde você for. Então é um afago no coração, né? Nós temos dentro da palavra de Deus vários exemplos de profetas, de pessoas escolhidas por Deus que passaram por dificuldades extremas, né? E que tiveram que tomar uma decisão. E eles tiveram essa coragem de ir em frente e confiar em Deus. Nós temos o exemplo de Abraão, né? Que Deus promete o filho e depois Deus coloca Abraão à prova pedindo o filho como sacrifício. Imagine, se coloque no lugar de Abraão, como é que a cabeça dele deve ter funcionado? Meu Deus, Deus me prometeu um filho, agora Deus me pede o filho para eu sacrificar. Com certeza uma briga ali espiritual, né? Internamente aconteceu com Abraão. Decidiu obedecer. E depois, né, você vê o resultado, que Deus, ele passou no teste, Deus ali coloca uma ovelha, né, para que ele possa sacrificar em vez de Isaac. Então, assim, a gente vê nos Salmos, por exemplo, Salmo 30, versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E em todas as histórias da Bíblia é exatamente assim que funciona. Depois de uma decisão difícil, depois de algo que você precisa enfrentar, depois você é erguido, depois você é honrado, depois você vai ver a alegria. Quando você olha para as palavras da Bíblia, né, a noite quer dizer deserto, né, um período difícil da sua vida, um período que você não está bem, né? O choro, né, tristeza, são dificuldades, são desafios, né, que você precisa enfrentar nesse deserto. Então, a palavra de Deus, a gente sempre tem que interpretar ela de uma maneira espiritual. Então, nós temos também Noé aí, que Deus fala com ele, diz para ele construir uma arca, né, que ele ia lançar, né, jogar chuvas e acabar com a raça humana. E Noé sozinho, diante de uma multidão, né, de uma humanidade completamente pervertida, corrompida, Noé aceita obedecer a Deus. Olha que lindo isso. E não só isso, ele passa 100 anos construindo a arca. Então ele não passou um ano construindo, ele passou 100 anos construindo uma arca. Imagine 100 anos construindo ali e com pessoas ao redor mangando, zombando dele, dizendo que ele era louco, não dando credibilidade para ele, e ele sem ver nenhuma pessoa sequer se converter. Imagine isso, 100 anos, e com certeza, se a palavra de Deus não fala disso, porque ela é muito sucinta, ela é muito objetiva, dentro da casa, dentro da família, eles devem ter passado por momentos de dúvidas, né? Será mesmo? Será que a gente faz isso? Será que o papai não enlouqueceu, né? Será que também não ficou doida a esposa? Não sei, não sabe, vamos imaginar, vamos, né, se colocar nessa situação, porque 100 anos é muito tempo. Então ele passou 100 anos construindo, obedecendo fielmente aquilo que Deus tinha ordenado. Depois veio a chuva, passou mais um ano lá dentro da arca, esperando a chuva cessar, e Deus fez dele uma nova nação, uma nova geração, né? E você vê a história de Noé como um exemplo, porque ele era um justo. Ele era um único justo, um único íntegro, e Deus achou graça diante dele, escolheu ele, fez uma aliança com ele, e através dele fez uma aliança com todos nós também. Até hoje essa aliança está nos céus, toda vez que cai uma chuva, que é o arco de Deus, né, que nós chamamos de arco-íris. Nós também temos um outro exemplo, que é de Davi. Imagine, Davi que enfrentou Golias, que era um gigante. Vamos trazer para a linguagem espiritual. Gigantes geralmente são problemas enormes que você precisa resolver, mas como é que ele resolve esse problemão? Com uma única pedrinha, né? Ele resolve de uma maneira simples e mata o gigante de uma vez por todas. Às vezes nós temos um grande problema para resolver. Meu Deus, como é que eu vou decidir isso? Como é que eu vou resolver isso? Porque
tá impossível, né? Mas às vezes um único conselho, uma coisa simples você consegue solucionar. Procure conselho com pessoas mais velhas. Semana passada nós falamos sobre isso. Pessoas mais velhas têm muito para nos ensinar, pessoas que estão ali com o Senhor, que já viveram uma parte da sua vida, já têm experiência e pode estar nos ensinando. Aí nós também temos o exemplo de Ana, que sofria com Penina, né, que era casada com Elcana. Elcana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. A Penina já tinha vários filhos com Elcana e Ana não tinha nenhum, então ela sofria porque ela não tinha nenhum filho, né? A palavra de Deus, ela não diz quanto tempo Ana estava casada, né? Só diz que Penina tinha filhos e filhas, então vamos colocar entre 8 a 12 anos que Ana via, né, os filhos nascendo de Penina e ela não tinha nenhum. Até que um dia ela se rendeu aos pés do Senhor de uma maneira diferente, íntegra, e o Senhor ouve a sua oração e dá Samuel para Ana. Mas lembrando que além dela se render completamente, ela faz uma promessa, uma promessa um tanto difícil. Ela queria ter um filho, mas ela ia ter esse filho e depois ela ia devolver para o Senhor, ia servir a Deus, ia ser um sacerdote ali, né? Um profeta de Deus. Então olha só a decisão difícil que ela teve que tomar para ser abençoada, para Deus dizer assim, ó, olha, agora você tocou meu coração, né? E Deus dá Samuel para ela e ela faz exatamente o que ela tinha dito. Então depois de uma noite sempre vem, né? Sempre vem uma manhã, sempre vem a alegria, depois do choro vem a alegria. E que a gente possa ser persistente, né? Ter essa coragem desses homens que está relatado na palavra de Deus como exemplo na nossa vida e que a gente possa andar em fé como eles. Aí eu anotei algumas coisas aqui para que você possa refletir sobre isso. Por exemplo, qual decisão difícil você precisa enfrentar hoje? Quais são suas maiores dificuldades? E qual sonho você deixou para trás e precisa realizar ou reativar ele? Se você não tivesse nada a perder, qual decisão tomaria hoje? Outra pergunta, o que você deixou de fazer por conta de não ter tempo ou não ser a hora certa? Outra pergunta, hoje, em que área da sua vida você precisa ter coragem e correr riscos para viver algo diferente? Minha gente, são perguntas que você reflete para si, né? Se tiver tudo ok, amém, glórias a Deus. Mas se não tiver, responda essas perguntas com sinceridade e peça ajuda de Deus para que você tenha coragem, não só de fazer algo diferente, o que você gostaria de fazer e ainda não fez, mas de viver um dia diferente, né? De fazer o que você tem hoje para fazer de uma maneira diferente, uma maneira corajosa. De repente você tem uma decisão para tomar, uma decisão para enfrentar aí e que você precisa de coragem de Deus. Então que o Senhor te visite, que o Senhor dê esse conforto e te console e que realmente você faça aquilo que tem que ser feito. Amém? Então esse foi o nosso devocional de hoje. Então para tudo na vida você precisa de coragem. Às vezes você está no conforto da sua casa e você precisa sair. Poxa vida, eu não queria sair. E você precisa de coragem para ir lá. Então que o Senhor nos envolva com essa coragem, nos encharque de coragem para enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. Vamos orar? Deus, muito obrigada por mais uma semana, Senhor. Aqui se inicia mais uma semana, Deus, e nós colocamos diante de Ti aquilo que nós temos dificuldade, Senhor. Eu tenho muito medo, Tu sabes disso. Mas, ó Deus, por Ti, Senhor, eu tenho coragem. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que esse amor, Pai, me envolva e que eu possa ter coragem para enfrentar todos os meus medos que eu tenho, Senhor. Deus, visita também os meus amados que estão aqui, Senhor, dá coragem para cada um deles, para tomar decisões que são difíceis de tomar ou realizar algo, Senhor, que eles precisam realizar já faz um tempo, eles estão, postergando. Então, ó Pai, que Tu os envolva com a Tua coragem, ó Deus.
em nome de Jesus. Essa semana inteira vamos falar sobre isso. Nós queremos voar, Senhor. Nós queremos ser um foguete, Deus, para ter essa coragem, meu Deus, de fazer coisas novas, Senhor, e ficar, né, com a consciência tranquila, de bem conosco, né, conosco mesmo, e dizer assim, eu consegui, eu enfrentei. Glórias a Deus. Senhor, nos abençoa em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Compartilhe, se você puder, também esse devocional. E amanhã a gente se vê.